Hoje nós estamos começando uma série aqui na nossa igreja. O título dela é Sexo, Fé Explícita para Instintos Explícitos. E essa série, ela foi planejada pelo presbitério da nossa igreja há vários meses atrás, na verdade desde o ano passado. Essa série já estava planejada no nosso calendário. E quando veio a pandemia, eu fiquei, será que vai fazer sentido falar sobre sexo no meio de um caos pandêmico na nossa igreja? E fiquei me perguntando. E aquela pandemia que parecia que ia ser de apenas algumas semanas, já se estende agora por quase 4 meses. E nesses 4 meses, a vida sexual do mundo foi colocada de cabeça para baixo. Eu tenho tratado, durante esse período da quarentena, de quase todos os aconselhamentos que eu fiz. Pelo menos a grande, vou dizer a maior parte destes aconselhamentos que fiz foi por causa de problemas de ordem sexual. Casamentos indo por água abaixo, porque a pandemia começou a revelar uma convivência complicada. Jovens e garotos e garotas se entregando à pornografia, porque não tem muito o que fazer em casa. A pornografia aparece. E, meus irmãos, dados estatísticos. Nesse período de pandemia, o consumo de pornografia aumentou 172%. Nesse período de pandemia. Eu estou falando com pessoas que durante este período da pandemia tiveram contato com a pornografia. Não precisa ser profeta, basta ler as estatísticas. Essa pandemia ela teve o poder de bagunçar o coreto, literalmente. Então, quando nós chegamos no presbitério, fomos revisar o nosso calendário de pregações, porque o que nós vamos fazer, o que nós vamos pregar, veio a pandemia que a gente não estava esperando. O que a gente vai fazer? A minha decisão foi firme. Vamos falar sobre sexo, porque a vida sexual das pessoas, quer sejam casadas ou solteiras, ela está sendo provada de maneira muito dura nesse período pandêmico. Por isso nós vamos falar sobre sexo. Eu recebi durante essa semana pelo menos umas 25 mensagens nas minhas redes sociais de pessoas falando assim: para que falar de sexo? O mundo sofrendo, gente morrendo no hospital, pandemia, vírus atacando. Vai falar de sexo, pastor? Não faz sentido. Eu vim dizer para vocês, não precisa ser profeta. 172% significa que eu estou falando, quer seja aqui, ou com aqueles que nos acompanham pela internet, com pessoas que estão enfrentando algum tipo de dificuldade de ordem sexual. Hoje, a minha proposta para você é falar de sexo e eucaristia, ou falar do sexo eucarístico. A Eucaristia, a mesa do Senhor Jesus, é a mesa da graça, é a mesa da ação de graças. A expressão Eucaristia quer dizer isso, ação de graças. E quando nós nos sentamos à mesa do Senhor Jesus Cristo, nós rendemos graças a Deus por aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez por nós, como noivo da igreja. Só que a gente muitas vezes perde de perspectiva o fato de que nós estamos falando de um pacto
matrimonial entre o noivo e a noiva, entre Cristo e a igreja. E nós nos esquecemos muitas vezes que sexo é uma figura na Escritura desenhada por Deus para refletir o caráter de Deus e refletir o amor de Deus para com o seu povo. Nesse texto que a gente acabou de ler, de Isaías, no capítulo 16, nós vemos uma cena que ela chega a ser até um tanto chocante. Deus, ele está falando com o povo de Israel, ele está falando com a nação de Israel, e ele fala com a nação de Israel usando uma alegoria, usando uma metáfora, usando uma figura. E ele diz assim: olha, povo de Israel, vocês eram nada, o nascimento de vocês foi assim. Vocês são filhos de estrangeiros, vocês nasceram, ninguém cuidou de jogaram vocês ensanguentada na rua, ao alento, ninguém passou sal. Isso era a cultura dos antigos, na antiguidade, de limpar o neném recém-nascido do sangue do parto com sal. Ninguém te passou sal, ninguém te colocou uma vestimenta e te agasalhou, ninguém cortou o teu cordão umbilical, te jogaram ensanguentada, nação, na beira da rua. E eu passei e falei: viva! Você não vai morrer. Viva! E aí depois eu passei de novo, você já tinha crescido. E você era uma mulher. Você já tinha formado seios. Você já estava na idade de amar. Idade de amar é a idade sexualmente ativa. E eu fiz de você a minha esposa. Eu celebrei uma aliança contigo. Celebrei um pacto contigo, limpei você, te dei um banho, te fiz minha mulher, te honrei, te dei o meu sobrenome e te fiz minha mulher. Note a própria palavra de Deus usando a figura do sexo e do matrimônio para expressar e simbolizar e manifestar aquilo que Deus fez comigo e com você. Quando Deus nos salvou como seu povo, como igreja, Deus nos tomou como sua esposa, para um relacionamento de intimidade perfeita, para um relacionamento de beleza, para um relacionamento de absoluta beleza e absoluta intimidade. Por isso eu vim aqui dizer para você hoje, meu querido irmão e minha querida irmã, que Deus, ele não nos fez seres sexuais, seres dotados de paixões sexuais, capazes de experimentar extremo prazer de ordem sexual, simplesmente para que a gente possa se reproduzir, ou simplesmente para que, enfim, a gente desfrute do sexo como uma dádiva de Deus, porque sexo é uma dádiva de Deus. Sexo é uma bênção do Senhor. Sexo é algo que Deus concede ao homem e fala: desfrute. Mas antes de qualquer coisa, antes de ser uma bênção, antes de ser uma dádiva, antes de ser algo bom que Deus nos concedeu, é uma cena, é um símbolo, é um reflexo daquilo que Deus fez por mim e por você. Deus tomou para si um povo e chamou e se casou com ele. Só que esse povo, como nós continuamos lendo o texto, se prostituiu e foi procurar ídolos, foi praticar uma sexualidade espiritual espúria. Enquanto Deus chamava esse povo para viver uma sexualidade
espiritual, saudável, fiel ao seu Deus, fiel ao seu único marido, aquele com quem tinha sido selada uma aliança, um pacto, essa nação se prostituiu. E de rainha, bela e perfeita, se tornou uma prostituta baixa e suja. Porque sexo, meus irmãos, é um símbolo da nossa espiritualidade. Na mesma medida em que sexo lembra a gente, a figura do sexo na Escritura lembra a gente da nossa caminhada com Deus, da nossa exclusividade em termos de fidelidade para com Deus, prostituição, os desvios de ordem sexual, sempre na Escritura vão falar de uma espiritualidade espúria, rebaixada e ateia. E ateia aqui estou usando no sentido técnico, sem Deus. Por isso eu vim dizer para você que todas as vezes que eu e você, nós desviamos os propósitos do sexo para os quais Deus nos criou, nós nos comportamos como ateus. Nós nos comportamos como aqueles que negam de maneira prática um Deus belo, um Deus que chamou o seu povo para desfrutar de intimidade, de pacto, de aliança. E só você que é casado sabe o que é o deleite da vida sexual matrimonial e o quanto isso é profundo na vida de um casal. Foi para esse nível de relacionamento que Deus chamou o seu povo. Aí quando a gente se prostitui, quando a gente desvia os propósitos sexuais que Deus nos deu, é como se nós tenhamos dito: Deus, tu não existes, Deus, tu não faz sentido nenhum para mim, Deus, eu posso até professar de boca que tu és Senhor, mas eu gosto da prostituição, eu gosto da masturbação, eu gosto do xvideos.com, eu gosto de me prostituir com a minha secretária, eu gosto da minha carnalidade exacerbada, porque desvios de ordem sexual são um grito de louvor ateu que diz não a Deus. Agora, os desvios de ordem sexual, eles não somente gritam que não a Deus, eles são também uma perversão da Eucaristia. Porque, meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo, quando ele celebrou a mesa do Senhor Jesus, quando ele celebrou a ceia pela primeira vez, ele o fez justamente antes de se entregar pela sua noiva. Eu quero lembrar você daquela quinta-feira santa, em que o Senhor Jesus Cristo reuniu seus discípulos e ele falou assim: eu vou celebrar um pacto com vocês. Este é o sangue da nova aliança. Que aliança é essa? A aliança que eu estabeleci com a minha mulher, com a minha noiva, com a minha esposa. Jesus tem uma mulher, Jesus tem uma esposa, Jesus tem alguém com quem ele desfruta de plena intimidade. É aquele povo com quem ele celebrou um pacto. E ele falou: todas as vezes que vocês vierem à mesa, comerem do pão, beberem do cálice, vocês estão celebrando um pacto, uma aliança, uma intimidade. Jesus celebra o pacto e depois se entrega para a sua esposa. Jesus celebra o pacto na quinta-feira e na sexta-feira ele morre pela sua mulher. Não é à toa que o apóstolo Paulo, em Efésios, no capítulo 5, quando ele fala a maridos, ele diz: homens, amem as suas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela.
Porque o fato do Senhor Jesus Cristo ter entregue o seu corpo em favor e para a sua igreja, isso significa que quando nós entregamos os nossos corpos para uma prática sexual que é ilícita, nós estamos não assentando à mesa do Senhor Jesus Cristo, mas nós estamos sentando à mesa de Satanás e ceando com os demônios. Desvios de ordem sexual na vida de um cristão significa, em vez de vir para essa mesa, celebrar uma aliança com este Cristo, comer deste pão e beber deste vinho, é assentar-se com Satanás nos motéis, assentar-se com Satanás nos sites pornográficos, assentar-se com Satanás com a secretária gostosona, é assentar-se com Satanás onde quer que você esteja. Eu vim dizer para você hoje, essa manhã, se você está vivendo uma vida irregular de ordem sexual, arrependa-se, porque cada vez que você se entrega a uma vida sexual espúria, você está celebrando a Eucaristia do inferno. Você está celebrando a mesa do inferno. E você não está recebendo o corpo de Cristo e o sangue do Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus Cristo entregou o seu corpo para a sua esposa, para que eu e você, ao entregarmos os nossos corpos, também entreguemos como um reflexo do amor de Deus e de quem Deus é. O Senhor Jesus Cristo entregou o seu corpo para que quando eu e você entregamos o nosso corpo, entreguemos de uma maneira que esta entrega honra o Senhor, louva o Senhor, anuncia a beleza da graça do Senhor Jesus Cristo, nos lembra que um dia Deus tomou uma menina jogada na rua e fez dela uma rainha bela, digna e honrosa. Quero falar com você, minha irmã, especialmente você que é solteira, e eventualmente você está enfrentando a tentação de começar a sua vida sexual sem antes celebrar o pacto, sem antes assumir uma aliança, sem antes dizer: eu serei sua e você será meu, sem antes fazer aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez com a sua igreja. Eu vim dizer para você que você está cooperando grandemente para que o seu namorado, noivo, seja ele quem for, seja um moleque. Porque quando todas as vezes que você cede à tentação sexual, o seu noivo, ele acha que pode desfrutar das bênçãos da intimidade com você sem precisar morrer por você, sem precisar dignificar você, sem precisar tirar você do sangue e te lavar e te honrar. Se o teu namorado está falando: vamos transar, amor, você diz assim para ele: então me dignifique, me honre, me dê o seu sobrenome, seja homem. Seja homem. Porque cada vez que você cede, você está dizendo: você não precisa me honrar, você não precisa me dignificar, você não precisa me lavar, você não precisa me apresentar imaculada, você sequer precisa morrer por mim. Aí ele fica moleque. E a gente não sabe porque as igrejas evangélicas hoje estão cobertas, cheias de moleques. Eu recebo N irmãs angustiadas, são: pastor, onde é que estão os homens deste mundo? É bem verdade que não é responsabilidade das mulheres tão somente, mas todas as vezes que uma mulher cede a um moleque, coopera para que ele continue sendo moleque e não se torne Cristo na vida dela.
Quero falar com você que é homem. Se a sua devoção e os seus impulsos sexuais, eles não estão canalizados e devotados a uma só mulher, você é Satanás na vida de alguém. Você é um demônio. E você precisa se arrepender. Se você quer desfrutar de uma vida sexual ativa, sem antes passar pelo pacto, sem antes passar pela aliança, você é um demônio que quer entrar no corpo de alguém sem ter relação nenhuma com ninguém, com este alguém. Demônios fazem isso. Eles querem adentrar os corpos sem ter qualquer relacionamento. Sabe por que o Espírito Santo, ele tem liberdade para poder habitar o seu corpo, entrar literalmente em você e em mim? Porque Jesus Cristo morreu na cruz e falou: eu vou celebrar uma aliança. Demônios é que entram em corpos dos outros, sem pedir licença, sem dignificar esse indivíduo em quem ele entra, sem honrar esse indivíduo em quem ele entra, e fazem a festa e depois vão embora. Você que transa com a sua namoradinha, você que não honra a tua noiva, você é um demônio. Você precisa se arrepender, porque o sexo é eucarístico. O sexo é a celebração de um pacto. Cada vez que um homem se deita com a sua mulher, debaixo da aliança do casamento, este ato é louvor a Deus. O casal está no seu quarto, na sua cama, tendo uma relação sexual, e Deus está aplaudindo, se sentindo adorado e honrado. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares, inclusive dentro dos nossos quartos. Por isso eu vim dizer para você que sexo não somente é um símbolo, como a ceia é um símbolo, mas eu vim dizer para você que sexo é reflexo. E para isso eu preciso apresentar uma palavrinha grega para você, de uma doutrina muito, muito especial e importante na tradição cristã. Existe uma doutrina na tradição cristã que é a chamada doutrina da pericorese. Está aparecendo aqui para você essa doutrina da pericorese. Essa doutrina, ela nos ensina uma coisa belíssima. Nos ensina o fato de que entre as três pessoas da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, existe uma relação de mútua habitação. O Pai habita o Filho habita o Pai, o Espírito habita o Pai e o Filho habita o Espírito e vice-versa. Existe uma relação de mútua habitação entre as pessoas da Trindade. Isso aparece no texto bíblico de maneira muito clara, especialmente no Evangelho de João, em todos aqueles momentos em que o Senhor Jesus Cristo diz assim: Pai, Tu em mim, eu em Ti, o Espírito em nós. A preposiçãozinha grega que aparece ali no texto joanino é uma preposição que comunica essa ideia de ir para dentro de. Em outras palavras, o texto bíblico nos ensina que existe uma mútua relação de habitação entre as pessoas da Trindade. E sabe por que Deus te fez alguém com ímpeto sexual? Para que quando você casar e começar a desfrutar de coabitação com a sua esposa, essa habitação bela que há na Trindade seja refletida em cada relação sexual que você tem com a sua esposa e com seu marido. É por isso que no leito do matrimônio não cabe falta de pacto, porque existe uma aliança eterna entre Pai, Filho e Espírito Santo, assim como tem uma aliança até a morte entre marido e mulher.
Não cabe agentes terceiros, porque a Trindade é só Pai, Filho e Espírito Santo. No casamento é só o marido e a esposa. Na Trindade, há uma intimidade exclusiva com quem Deus não compartilha com ninguém. Que você que é marido e mulher, vocês sabem que há um nível de intimidade, há algumas conversas, alguns assuntos, algumas práticas, algumas coisas que acontecem na sua casa que só vocês dois sabem. Porque Deus te criou um ser sexual, não só para que você tivesse prazer, mas para que a sua prática sexual fosse um louvor a Deus. Que quando você estiver tendo uma relação sexual, em vez de ser um canto do ateu, um canto do inferno, uma expressão demoníaca, seja um lembrete, um reflexo daquilo que Deus é e daquilo que Cristo fez pela sua igreja. O ponto final do meu sermão ele é muito simples. Ele diz: você que ouviu tudo isso, viu a beleza da Trindade, viu a beleza do amor de Cristo pela sua mulher, e falou: cara, eu acho que eu ando pisando na bola, eu ando bagunçando o coreto, eu não entendi o que significa a expressão sexual. Eu vim dizer para você: arrependa-se. Venha para a mesa do Senhor Jesus. Porque é na mesa do Senhor Jesus que aqueles que estão pecando sexualmente encontram a restauração. Porque eles se examinam a si mesmos e eles discernem o seu relacionamento com o corpo de Cristo que foi entregue pela sua esposa. O corpo de Cristo que foi entregue para a sua esposa. O corpo de Cristo que a gente discerne. Então eu vim dizer para você essa manhã: há esperança, há restauração. Da mesa do Senhor Jesus Cristo, por causa da cruz, jorra graça. Hoje você pode sair daqui desse lugar, e você que me acompanha na internet, você pode desligar esse computador, saindo daqui absolutamente liberto, tendo uma nova vida, tendo uma nova história para contar. Mas o passo é o do arrependimento. É falar: Senhor, eu me arrependo, porque aquilo que tu criaste para ser um símbolo da tua beleza, para ser reflexo daquilo que o Senhor Jesus Cristo fez, eu tenho deturpado, eu tenho feito de uma maneira terrível, eu estou celebrando a Eucaristia do inferno. Eu vim dizer para você essa manhã: há esperança. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar, como o Senhor Deus fez com a sua mulher, que se prostituiu. Mas eu fiz questão de que o Jefferson não lesse parte do texto de Ezequiel, no capítulo 16, porque eu quero ler com você. Abra comigo Ezequiel, no capítulo 16, o texto que nós lemos. Vá para o versículo 53. Desculpa, versículo 59. Ezequiel, capítulo 16, versículo 59. É a última parte do texto que a gente acabou de ler. Lembra, o texto disse que Deus pegou uma menina que estava jogada de sangue na rua. Ela cresceu, formou seio, entrou na idade de atividade sexual. Ele fez um pacto com essa mulher. Ele fez uma aliança com essa mulher. Essa mulher lhe traiu.
Essa mulher entregou seus filhos a ídolos. Essa mulher foi se prostituir. Aí no versículo 59 ele diz assim: eu a tratarei como você merece, porque você desprezou o meu juramento ao romper a aliança. Contudo, e eu quero que você marque este contudo na sua Bíblia, porque este é o contudo da graça. Mas, apesar de você ter quebrado a aliança, apesar de você ter bagunçado, apesar da tua vida sexual estar toda errada, apesar disso, contudo, eu me lembrarei da aliança que fiz com você nos dias da sua infância, e com você estabelecerei uma aliança eterna. Sabe quando isso se cumpriu? Quando o Senhor Jesus Cristo, na quinta-feira negra, ele disse: este é o sangue da nova aliança. Este é o cálice da nova aliança. Esta aliança, esta fala, foi cumprida pelo Jesus encarnado, quando ele chamou os seus discípulos e disse: este é o sangue, bebam este vinho, porque ele é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é dado em favor de vocês, para a remissão de pecados. Eu não vim dizer só más notícias para você, trazer más notícias e confrontar eventualmente você na sua prática sexual pecaminosa. Eu vim aqui também dizer que, apesar disso, Deus, Ele não desiste de mim e de você. Como Ele não desistiu da sua esposa prostituta, da sua esposa que se prostituiu, como Ele não desistiu dela, e apesar dela, fez uma aliança com ela, eterna, para sempre. Por isso, arrependa-se. Porque o corpo do Senhor Jesus foi entregue para que, quando nós entregamos os nossos corpos, esta entrega seja um louvor a Deus o Pai, como a entrega do corpo do Senhor Jesus Cristo foi um louvor a Deus o Pai. Abaixe sua cabeça. Pai, obrigado, porque há esperança. Obrigado porque, apesar da nossa prostituição, apesar da nossa bestialidade, da nossa homossexualidade, da nossa leviandade e lascívia, adultério, apesar da nossa corrupção sexual, o Senhor não desistiu de nós. Contudo, o Senhor fez uma aliança. O Senhor derramou graça sobre nós. E hoje fala conosco e nos convida ao arrependimento. Nos lembra que a tua mesa ela está à nossa disposição, que a gente não precisa mais ir buscar nas migalhas de lixo que são oferecidas na mesa do inferno, da perversão sexual. A gente não precisa mais comer do lixo desse mundo, de uma sexualidade pervertida, porque há pão fresco, há vinho novo, há lavar de vidas, há restauração, porque um dia o teu filho decidiu entregar o corpo dele em favor de e para a sua igreja. Nós, essa manhã, nos arrependemos. Essa manhã, queremos renovar nossa aliança contigo. Essa manhã, queremos ser lembrados e inundados pela tua graça e pela tua glória, para que a nossa prática sexual lembre essa
mútua habitação que há no Deus triuno. Que a nossa prática sexual lembre o pacto que Cristo estabeleceu com a sua igreja. Que a nossa prática sexual não seja um canto do inferno, mas um louvor que bendiz o nome do nosso Criador. Nós te honramos e nós te amamos e nós te louvamos por causa da tua graça, que nos lava, nos regenera, nos limpa dos nossos pecados. Nós oramos assim no nome do Senhor Jesus. Amém.